para nós podermos falar um pouquinho sobre os ensinamentos da doutrina espírita. E hoje o tema, felicidade. Felicidade e sofrimento dentro da visão espírita. Coloquei esse rostinho feliz para dar um ar mais leve, né? Mas a gente coloca sofrimento na visão espírita. Meu Deus, vou falar de sofrimento de novo. Ser feliz. Quem aqui é feliz? É mesmo? Ai. Vamos descobrir então. Vamos descobrir se a gente é feliz. Então Jesus nos preveniu lá há 2000 anos que no mundo nós só teríamos aflições, disse o mestre. E ele também disse que a felicidade não era deste mundo. Se Jesus dá um recado desse, a gente já fica, mas o que Jesus queria? Será que foi uma sentença que ele nos deu? No Livro dos Espíritos, na questão 920, Kardec questiona se o homem pode gozar na Terra de uma felicidade completa. E a resposta dos Espíritos é não. Visto que a vida lhe foi dada como prova e expiação. Mas depende dele suavizar seus males e ser tão feliz quanto possível na Terra. Então nós podemos desfrutar aqui de uma felicidade relativa. Porque por ser um mundo de provas e expiações, a felicidade ainda não é deste mundo. E muitas são as aflições que nós vamos passar porque é a caminhada, a jornada do espírito ainda numa condição muito inferior, numa condição ainda inicial de consciência. Por isso que Jesus nos preveniu. Não adianta vocês lutarem tanto por essa felicidade plena que não é daqui desse mundo. Esse mundo ainda é de provas e expiações. Concebe-se que o homem será feliz na Terra, segundo a questão seguinte, 921. Quando a humanidade estiver transformada, né, quando a humanidade estiver transformada, não transtornada. Nesse momento ela está meio transtornada. Mas enquanto isso, cada um poderá garantir para si uma felicidade relativa. E a resposta dos Espíritos. O homem é geralmente artesão da sua própria infelicidade. Praticando a lei de Deus, ele se poupa de muitos males e se proporciona uma felicidade tão grande quanto comporta a sua existência ainda grosseira. Então vem os Espíritos e nos dizem, olha, vocês podem ter uma felicidade relativa. Se praticarem a lei de Deus, dá para ter uma felicidade maior ainda. Distante da lei de Deus, a infelicidade nos encontra, quando nós tomamos as decisões erradas. Mas aonde que está escrita a lei de Deus, então, para que eu possa praticá-la? Tem um manual de instrução da lei divina? Será que está num livro? Será que está na Bíblia? No Alcorão? No Talmud? Aonde que Deus escreveu a lei? Para as religiões, vamos dizer, tradicionais, eles acreditam que o seu livro é sagrado e que a lei divina está ali. Para nós espíritas, a resposta é um pouco diferente. Porque quando Kardec questiona, mas então, aonde que está escrita a lei de Deus? Na consciência. Deus escreveu a lei divina na nossa consciência. Sempre que nós nos desviarmos da lei, a nossa consciência tende a nos cobrar, a nos trazer angústia, infelicidade, questionamentos, que não estamos no caminho correto. Então a lei divina está escrita na nossa consciência. Desviando do caminho de Deus, a nossa consciência tende a nos cobrar. Claro que nós vivemos em um mundo onde o anestesiamento da consciência é algo bem comum. Seja através de álcool, entorpecentes lícitos e ilícitos, distrações, coisas que nos tiram um pouco da crise consciencial e nos anestesiam por alguns momentos. Mas, em algum momento, a nossa consciência nos cobra. O que gera a nossa infelicidade são os nossos desejos egoístas, disse um grande sábio da humanidade chamado Buda. O Espiritismo nos ensina que o egoísmo é a raiz de todos os males.
não está num ser, não está na outra tribo, ou na religião que pensa diferente de mim, ou no outro país, ou na outra nação. O egoísmo está dentro de cada um de nós. O interesse próprio é o que caracteriza a imperfeição humana, nos dizem os espíritos. Então o que gera a nossa infelicidade, nos dizia Buda, que são os nossos desejos egoístas. Aqueles desejos que nós criamos para nós, para nossa satisfação pessoal. E não tem a capacidade de nos fazer felizes. Isso serve para tudo, seja nas questões materiais, seja num relacionamento. Mas eu queria tanto um relacionamento que fosse assim, desse jeitinho, fosse assado. E aí dá o conflito, porque as pessoas são diferentes, não é mesmo, Pedro? As pessoas não atendem às nossas expectativas, assim como nós não atendemos a expectativa delas muitas vezes. E é engraçado essa questão, né, da pessoa listar as características de um relacionamento. Não tem quem faça num papelzinho? Ou vamos mentalizar, vamos vibrar, né? Eu quero uma pessoa que seja assim, que seja espírita, né, Pedro? Ixi, pensa no B.O. Que seja espírita, que me acompanhe. Listamos as características, né? Mas vamos fazer o contrário. Será que a gente está na listinha de alguém? Será que a gente se enquadra? Será que a gente é alguém, esse alguém que a outro está procurando? É uma reflexão interessante de se fazer. Muitas vezes nós somos infelizes porque nós terceirizamos a nossa felicidade, não é mesmo? Eu vou ser feliz quando eu conquistar tal coisa, quando eu me formar. Eu vou ser feliz quando eu tiver um trabalho. Não, eu vou ser feliz quando eu estiver ganhando tal valor já no meu trabalho. E vamos colocando condições para a felicidade. Não, se eu me mudar do boqueirão para santa felicidade, daí sim vai ser melhor a minha vida. Ou se eu sair de Curitiba e ir para o litoral, não, aí sim que eu vou ser feliz. E vamos colocando condições. E às vezes a gente conquista isso, né? Eu, quando saí de Curitiba em 2015, eu pensei, eu vou ter uma vida mais tranquila. Esse ritmo de cidade grande não é mais para mim. Eu vou para o interior. Deu para mim, deu por hoje. Eu vou para o interior. E fui para o interior. Larguei tudo, larguei um ótimo emprego que eu tinha. Digo, para mim chega. Vou trabalhar meio período. Meio período. Resumo da ópera, estou trabalhando 13 horas por dia. Mas pelo menos eu não estou no trânsito, vou colocando condições, né? Não estou preso no trânsito. Então não adianta a gente colocar o objetivo lá que às vezes não é a vida que prepararam pra gente. Não é o que nós preparamos para vir para esse mundo e não é a nossa característica. A gente que é mais agitadinha, não, eu vou meditar e vou ser tranquilo. Não dá, a nossa personalidade é ser agitado. E agitar o coreto também às vezes, né? Então muitas vezes essa terceirização nos torna infelizes, porque nós jogamos para outra a responsabilidade de nos fazer felizes. E aí dá no que dá, né? Tem problema nesse mundo que nós vivemos? Tem guerra, não? Desigualdade que gera tantos problemas? Corrupção, isso acabou. Fome, miséria, violência. A violência é uma loucura, né, gente? Hoje eu estava conversando com uma amiga que está atendendo uma menina que o pai espancou, uma menina já adulta, e assim, espancou que nem se fosse um homem. Esses dias 4 seguranças pegaram uma mulher que tinha roubado um pacote de macarrão e quase mataram uma mulher, 4 homens maiores do que eu. Então essa resposta tão violenta, às vezes, para algo pequeno, está no ar. A atmosfera de violência está no ar. Essas ameaças de guerra, de bombardeio, de terceira guerra mundial. Então, às vezes está dentro de nós isso. A gente está dando essa resposta violenta para coisas simples, seja no trânsito, seja no trabalho, seja no relacionamento. Então, é um mundo ainda que essas características são predominantes. E nos diz, o Evangelho, nos dizem os Espíritos, no Evangelho, que por enquanto os bens da terra são assambarcados pelos violentos. Por isso que os países poderosos fazem tanta guerra. Por isso que aqueles que mandam no mundo investem tanto em indústria bélica.
Porque por enquanto os bens da terra, no mundo de provas e expiações, é assambarcado por aqueles que são violentos, em detrimento daqueles que são brandos e pacíficos. Mas vamos lá. E o que é felicidade? Todo mundo quer ser feliz, certo? Você falou que é feliz. Vamos lá então. O que é felicidade? Se nós pegarmos um microfone, né, pegarmos aqui o celular, agora o celular dá para fazer uma reportagem, e sairmos à rua. Não vamos falar aqui dentro do Centro Espírita, que aqui todo mundo fica meio tendencioso. Vamos lá na Rua 15, lá no Largo da Ordem. Parar as pessoas naquele movimento. Digo, o negócio é o seguinte, o que é felicidade para você? Quais são a maioria das respostas? Vamos mostrar arriscando aí. O que você responderia? O que é felicidade para você? Ter algo que eu desejo. Algo que desejo, olha só. Tem mais coisa, né? Saúde. O importante é ter saúde, a gente disputa isso a vida inteira. Tem gente que acha que pessoas famosas são mais felizes, né? Dinheiro. Felicidade para mim é ter dinheiro. Beleza. Sucesso. E são buscas naturais do ser humano, porque quem que não quer ter saúde? Eu tô com uma infecção na bexiga, já vai para 2 meses. Tô tomando antibiótico, não vejo hora de me livrar disso. Até pedir para os espíritos da casa me ajudarem um pouco aí. De dar uma aliviada aí para nós. Né? Que é ruim estar doente, né? Não, eu quero ser doente. Porque doente eu sou feliz, porque todo mundo me dá atenção. Homem, quando fica doente, é uma beleza, né? Deus deu uma resistência para o homem, para a doença. Porque a mulher, quando fica doente, o que muda na vida dela? Nada. Ela cuida dos filhos, ela limpa a casa, ela vai trabalhar e tá lá, né, correndo, e com a criança no colo, mexendo na panela. Não muda nada, né? O que acontece quando nós ficamos doentes? Meu Deus do céu, eu tô com câncer. Eu vou morrer. Agora, 10 eu não passo. Não sei porquê, né? Deus não foi bom com a gente, né? Podia dar um pouco dessa energia das mulheres para nós. Fama, hoje com as redes sociais, não tem muita gente buscando os 15 minutinhos de fama? Né? Eu vou virar youtuber para ganhar dinheiro, muito dinheiro. Beleza. Às vezes a natureza não foi boa com a gente, mas a gente não quer ser feio, né? A mãe da gente sempre acha a gente bonitinho, né? Mãe, me chamaram de feio na escola porque as minhas orelhas são de abano. Filho, nem ligue, isso aí é inveja. A gente quer ser bonitinho, pelo menos, né? Dá uma arrumadinha. E sucesso? Quem que não busca ser bem sucedido no que faz? Não, a minha meta de vida é ser um fracasso. O fracasso me faz feliz. Mas vamos dizer que a gente combine essas coisas. Que a gente tenha saúde, que não falte dinheiro, que a gente seja assim bonitinho, né? Ter arrumadinho. Que seja bem sucedido nas nossas questões mundanas. Garantiu a felicidade? É isso que a gente observa aí fora? No mundo da fama, os que têm muito dinheiro, o que a gente vê muitas vezes? Perdem a vida, destroem a própria existência. E no Evangelho, os Espíritos nos dizem assim, nem a riqueza, nem o poder, nem mesmo a florida juventude são condições essenciais para a felicidade. Digo mais, nem mesmo reunidas essas condições tão desejadas. Porquanto incessantemente se ouvem, no seio das classes mais privilegiadas, pessoas de todas as idades se queixarem amargamente da situação em que se encontram. Isso em 1857. Imagina hoje. Se Kardec fizesse essas mesmas perguntas, se Kardec desse uma olhadinha nas redes sociais. E a gente tá cheio de neurose moderna, né? A mais comum agora é o burnout. É o desgosto pelo trabalho. E não é invenção, acontece mesmo. E tem uma razão para isso. Mas na verdade, se a gente olhar, nós nunca estivemos tão bem. Em termos de tecnologia, de conforto. Olha o ambiente que nós estamos aqui. Compare com as catacumbas. Ninguém entra aqui nos ameaçar
ou jogar uma bomba em nós porque nós pensamos diferente. Não chega nenhum fundamentalista religioso aqui bombardear os espíritos. Eles dizem que a gente é do demônio, que espírita não se comunica e tantas outras coisas, mas fica na fofoca. Mas ninguém vem aqui nos atacar, né? Porém, a depressão assola, virou uma epidemia de depressão, não é mesmo? A cada 40 segundos uma pessoa se suicida. Então pensem bem, 40 segundos no mundo. É uma estatística, no Brasil não é tanto, mas também é muito. Mas a cada 40 segundos uma pessoa se mata. Isso quer dizer que nessa 1 hora que nós vamos passar aqui, 80 pessoas cometeram suicídio. Mas olha o que é mais assustador. Dessas 8 que conseguem, aliás, dessa pessoa que consegue, a cada uma que se mata a cada 40 segundos, outras 8 tentaram se matar e não conseguiram. Então olha o desespero que tá, de tanta gente querendo morrer, querendo sair desse mundo. A insatisfação toma conta. Como é que tá as conversas familiares de vocês assim nas reuniões? Não é? Reclamar. A questão política, então, meu Deus do céu, né? Se alguém entrar no assunto, já o pau quebra, né? Porque as pessoas estão muito insatisfeitas com as questões externas. Muitas vezes o interno que está, né? Como diz Kardec lá na Gênese, quando fala dos cataclismas. Ele fala que a transição planetária não se dá por cataclismas. Não vai ter erupções vulcânicas, tsunamis e terremotos para que o mundo de regeneração se instale. São as entranhas da humanidade que estão num apocalipse. É dentro de cada um de nós que está essa mudança tão necessária. Por isso essa insatisfação com o trabalho, com o mundo lá fora. Porque nós queremos construir algo diferente. Não nós, mas a nossa alma, o nosso espírito. E se você olhar uma construção em ruínas e uma construção nova, de longe, elas são muito parecidas. São muito parecidas. E nós estamos nesse meio. Nesse lusco-fusco, como dizem os gaúchos. Quando começa a escurecer, nós não estamos enxergando direito o que está acontecendo. Porque nós queremos uma mudança, nossa alma está pedindo uma mudança. Então, o mundo velho já não serve mais. Mas o mundo novo, o prédio novo ainda não está pronto, Tere. Não dá para nós se mudar. E Kardec vai usar essa comparação da reforma. Quando você faz uma reforma, uma bagunça se instala na casa, não é mesmo? Quem já fez reforma aqui? Se arrependeu no meio, não? Você, meu Deus, por que eu comecei? E o pedreiro não é bom e abandonou a obra pela metade, isso teve que contratar outro e pagar mais caro, e ele vai vir consertar, e o marido já começa a reclamar porque está gastando muito dinheiro, já está acabando, e não dá um caos, uma reforma? Mas depois que termina, fica bom, né? Opa, ficou mais arejado, menos umidade, essa janela ficou maior. Então é isso que está acontecendo, nós estamos no meio da reforma, e nós estamos no meio dos entulhos da bagunça, e o pedreiro abandonou. Ai, meu Deus. Precisamos de um pedreiro novo. Síndrome do pânico e transtorno bipolar, né? Virou até uma moda, né? A síndrome de burnout, que é o desgosto pelo trabalho. Meio que perdeu os sentidos, né? Muita gente que gostava do que fazia, hoje já está desmotivada para sair de casa. Não é aquela geração nem que nem estuda nem trabalha. São pessoas que têm suas carreiras, mas que não estão dando conta mais. Porque não tem vontade de sair trabalhar. Epidemia de obesidade, pandemias. 60% nos brazucas estão com dívida atrasada. Alguém com dívida atrasada dorme em paz, não? Diz o caloteiro que se preocupe quem tem para receber. Mas isso gera... né? Medo da economia, medo da guerra, medo. O medo é um instrumento das trevas. O medo é um instrumento das trevas. Não sou eu que estou dizendo, né? Lá no livro Nosso Lar, quando começa a Segunda Guerra, né?
Tem até no filme essa cena. Começa a Segunda Guerra, os espíritos se reúnem para falar que milhões vão voltar, e nós temos que fazer um tratamento específico pro pânico e pro medo. Que isso mata mais do que a guerra, dizem os espíritos. Medo das doenças, meu Deus, e agora? Já tem uma outra epidemia, pandemia na Índia. Aí, tem uma aí agora, de novo. É natural que a gente tenha medo, né? Ainda mais que a gente passou nos últimos anos aí com pandemia. Medo da violência, medo do terrorismo, guerra. Então, baixou a vibração, né? Vamos mudar de assunto. A gente vê muita coisa na mídia, né? Notícia em notícia. Mas o que diz o Espiritismo sobre esse momento? Quando o Espiritismo fala das aflições, ele vai nos dizer que existem as causas anteriores das nossas aflições. Elas podem estar no nosso planejamento reencarnatório, né? Que eu planejei passar por determinadas situações, e agora a vida está nos apresentando elas, que estão lá no meu planejamento reencarnatório. Eu pedi para passar por isso por uma necessidade. Muitas das nossas aflições são consequências da encarnação anterior, que eu preciso expiar, né? Expiações, provas ou missões. Expiações, a grande maioria de nós, erros que nós cometemos, agora nós vamos reparar. Provas, quando eu escolho passar por algo, eu vou lá e vou ser presente num centro espírita. Pode ser uma expiação, pode ser uma prova até. E missões, que aí a gente envolve as grandes almas que vêm nos ajudar, né? Grandes cientistas, grandes líderes espiritualistas. E Kardec fala também que existem as causas atuais das nossas aflições, que são consequências desta mesma encarnação. E são muito mais numerosas. E um senso comum, às vezes, dentro do movimento espírita, a pessoa está lá passando por um perrengue. Ah, isso é dívida da vida passada. Dívida. Uma mulher está lá apanhando do marido. Ah, mas é um filho que ela abandonou na encarnação passada. Agora tem que estar aí apanhando do filho que agora é marido. Não. São consequências das escolhas dessa encarnação. Muitas vezes eu tenho um problema no meu fígado, não porque eu tenho um processo kármico de uma situação que eu fiz na minha vida passada, porque eu como muita gordura e tomo álcool. É uma escolha dessa encarnação. A aflição é de agora. Eu estou gerando a aflição. Eu estou aflito porque me endividei. Não é processo kármico, a gente toma uma dívida aí e depois, meu Deus, o que eu fiz? É uma decisão de agora. Então, as aflições são muito mais numerosas de decisões que nós tomamos nessa encarnação. No estado errante, na questão 258 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta, no estado errante, lá na espiritualidade, antes de retomar uma nova existência corporal, o espírito tem consciência e a previsão das coisas que lhe acontecerão durante a vida? Será que nós temos consciência? Eu reencarnei numa família que eu detesto. Não sei se acontece com alguém aqui. São bem com a família? Quando tá longe, né? Perto, brincadeira. Tô dando um exemplo banal. Mas será que eu escolhi estar nessa família? Ou foi um acidente de percurso? Será que eu escolhi estar nessa cidade? Dentro do movimento espírita? O que dizem os espíritos? Ele próprio escolhe o gênero de provas que quer experimentar. E é nisto que consiste o seu livre-arbítrio. Então, muitas das nossas provas que nós passamos aqui, nós escolhemos. O gênero. Não, eu vou lá e vai ser assim, vou conhecer tal pessoa, vai acontecer isso. Não, o gênero. A gente pode muitas vezes se desviar de coisas que a gente programou. Mas nós escolhemos o gênero de prova. Por que a gente reencarnou no Brasil? Porque a nossa necessidade espiritual era estar nesse país. E acreditem, é um privilégio. É um privilégio. Eu sou descendente de europeu. Não tenho nenhum orgulho e tô nem aí para isso. Pelo contrário. Eu falo para um amigo meu que é todo orgulhoso de ser descendente de europeu. Eu digo, cara, você devia ter vergonha de ser descendente de europeu. Não se orgulhar.
Os europeus colonizaram e massacraram o mundo. Impuseram a sua ideologia no mundo. Mataram, roubaram, escravizaram, extorquiram, saquearam, espolharam. E você vem com esse papo? E para nós espíritas, onde é que está a nossa nacionalidade? Um amigo do Chico, que trabalhava junto com ele, perguntou um dia. Vivia perguntando para o Chico. Aí o Chico brincava, desconversava. E um dia o Chico disse, você quer saber onde está o teu passado? Onde você acha que está? Ah, não, meu passado está na Bavária. Na Bavária, ele queria ser da Bavária. E o Chico, aquela tranquilidade, disse, teu passado está dentro de você. Quer ir para o Egito? Está dentro de você. Quer ir para a Babilônia? Está dentro de você. Quer ir para Roma? Está dentro de você. Porque para o espírito pouco importa a nacionalidade. Porque o espírito não tem nacionalidade. A pátria do espírito é o universo. A pátria do espírito é o universo. Se nós nos apegarmos a bandeiras e a fronteiras, isso é mentalidade tribal. A minha tribo está protegida dentro da minha fronteira. Fora disso são inimigos. E aí a espiritualidade nos pega e nos coloca lá onde eu considerava inimigo. Tem até um livro que eu recomendo, um romance, A Vingança do Judeu. Um homem que desprezava os judeus reencarna como judeu. Para sentir na pele aquele mesmo desprezo que ele deu aos outros. E é isso que a espiritualidade, que a providência divina faz conosco. Para que a gente supere as dificuldades do nosso espírito, ele nos apresenta situações idênticas àquela que nós desprezamos. Então, se eu tenho dificuldade com a sexualidade alheia, o que a providência divina vai fazer? Vai pôr no meu sangue. Vai pôr no meu sangue uma pessoa homoafetiva. Daí, no meu sangue, eu vou aprender a respeitar. E eu tenho casos na minha família, já, de pessoas extremamente reacionárias, preconceituosas, com filhos homoafetivos. E vai ter que aprender a amar o filho. É isso que a espiritualidade faz conosco. E é para isso que nós encarnamos. Não parece... Então, se nós escolhemos as provas, como diz os Espíritos, na questão 266, não parece natural escolher provas menos penosas? Então, vamos lá. Tere, você vai se programar para reencarnar. Aí, você senta lá na agência Reencarnatur. Vamos na Reencarnatur escolher uma viagem para o plano terreno. Né? Quando a gente escolhe uma viagem, o que a gente quer aqui? Para onde a gente quer ir? Ah, eu quero ir para um lugar que seja feio, que a comida seja ruim e que as pessoas me tratem mal. A gente quer um lugar bonito, com uma boa comida e conforto, não é isso? Então você sentou lá no Ministério da Reencarnação, né, da Reencarnatur. Vamos escolher uma Reencarnatur. Beleza, me dá aí um menu de opções. Tem lá Finlândia, Dinamarca, Noruega e tem o Brasil. E você, poxa, mas esses países aqui, que maravilha, educação integral, né? Serviço público de qualidade para todo mundo, não tem desigualdade social, não tem violência, não tem problema urbano, transporte público gratuito, o povo, todo mundo é bonito. Né? Eu quero ir para a Finlândia. Eu tenho vontade de lugar. Mas não, porque o meu espírito necessita do Brasil. É lá que nós vamos aprender a evoluir. É lá que nós temos o nosso compromisso espiritual com os nossos irmãos espirituais, porque nós reencarnamos dentro de uma família espiritual, como nação. Então, quando a gente diz assim, o Brasil é a nossa família espiritual. É com quem nós nos afinizamos, nós estamos aqui todos juntos. E acreditem, isso é um privilégio. Então, não parece que eu vou escolher na minha reencarnatura, lá na reencarnatura.
Não parece que eu vou escolher a Finlândia. Para vós, escolher provas menos penosas? Sim, é normal. Nós queremos o melhor lugar com a melhor comida e o melhor conforto. Para o espírito, não. Quando desligado da matéria, a ilusão cessa. E ele pensa de outra maneira. É desse jeito. Na questão 922, a Kardec, naquele assunto lá da felicidade que nós começamos. A felicidade terrestre é relativa à posição de cada um. O que basta para a felicidade de um constitui a infelicidade do outro. Então, muitas vezes, o que está bom para ter, para mim não está bom. Às vezes eu posso olhar e dizer, não, mas ela se contenta com pouca coisa, eu preciso de mais. Alguém, se tiver um cantinho para morar, tá bom. Outros já precisam de uma mansão. Muitas vezes, a pessoa constrói uma mansão para descobrir que ela precisa de uma kitnet. Ela construiu o que ela queria, era meu sonho. Disse, meu Deus, eu não vejo a hora de me livrar disso e morar numa kitnet. Eu o dia inteiro limpando, Há, entretanto, uma medida de felicidade comum entre todos os nomes. O que é comum para todos nós? O que nos diz os Espíritos? Tá, beleza, cada um tem as suas vontades, seus desejos, o seu jeito de viver. Mas o que seria comum para todos nós? Com relação à vida material, que é importante também, é a posse do necessário. A posse do necessário. Então, o necessário. O fundamental para ter uma vida digna. Educação, teto, saneamento, água encanada, essas coisas básicas para uma vida digna. Né? Geladeira cheia. Com relação à vida moral, é a consciência tranquila e a fé no futuro. Consciência tranquila, quando eu não firo a lei divina que está na minha consciência. Então eu vou ter uma felicidade relativa entre todos nós. Quando eu faço as coisas, vamos dizer assim, não bem certas, mas mais ou menos no caminho. Não estou ferindo o meu irmão, não estou prejudicando os outros, estou sendo caridoso com o próximo. A gente vai seguindo numa certa felicidade relativa. E fé no futuro. O que o Espiritismo nos ensina? Que a gente vai viver num mundo melhor. Que esse caos aparente, Kardec chama de caos aparente, é dentro do homem, não fora dele. O externo é o reflexo do que está dentro de cada um de nós. A guerra, muitas vezes, é o reflexo da guerra interna que eu vivo. Com o meu familiar, com o cônjuge, com o vizinho. Eu moro num lugar, gente, que brigar com o vizinho é quase uma regra. É quase uma regra. Divisa, então, pense no B.O., que é as divisas. Mas, enfim, como espírita, a gente sabe as consequências, né? Felicidade relativa. O que é? Mas é difícil, né? Porque a gente não é muito empático, né? Quando o troço tá ruim pra mim, eu acho que tá ruim e não quero olhar pro que tá pior. Eu quero olhar pra quem tá melhor, né? A visão do coach, né? Olha pro que tá melhor, não pro que tá pior que você. Mira na estrela, que pelo menos a lua você acerta. E eu tenho uma implicância com o coach. Mas... ainda mais umas figuras que surgiram aí que estão na... Meu Deus, o que é isso? A gente tá precisando voltar pros coaches antigos. Gandhi, Madre Teresa, Chico Xavier. Esses coaches davam mais harmonia social. Mas o que é essa felicidade relativa, né? Para quem tem fome, o que é felicidade? Comer um sanduíche. Né? Não precisa comer uma comida no chão, né? Disputando aí com as baratas. Para quem está lá fazendo hemodiálise, o que é felicidade? Aparecer um doador, né? Compatível para fazer o transplante, não precisar mais passar por isso, que isso é terrível, né? Eu tenho 2 primas que fazem hemodiálise. E eu não sei se eu dava conta. Porque para quem está lá precisando de uma medula óssea, o que é felicidade para essa mãe? Viajar para a Finlândia, não? Aparecer um doador de medula pro filho, né?
Para quem é refugiado de guerra, foi expulso de casa por uma guerra, o que é felicidade? Será que esse pessoal ia reclamar de pagar aluguel ou não? Quem paga aluguel reclama, né? E é ruim pagar aluguel mesmo, né? Mas será que essa galera aqui ia reclamar de pagar aluguel? Então isso é uma felicidade relativa. Para essas pessoas aqui, ter um cantinho, mesmo que seja alugado, que tenha água encanada, um chuveiro e não esteja jogando bomba na cabeça deles, já é a maior felicidade do mundo. É o alívio. E esse aqui vocês conhecem, não? Desapareceu já há 40 anos, né? Uma mãe que o filho desapareceu, o que é felicidade? Reencontrar o filho, né? Nada mais importa. Por isso que é relativo. E esse aqui eu não sei nem por que eu coloquei. Para uns a felicidade é... Não é mais, né, Pedro? Era as mulheres de antigamente, não vocês aqui dos anos 2000. Achavam que a felicidade era no casamento. Quando tiver um casamento bom, ela vai ser feliz. Hoje, de cada 10 divórcios, 8 é a mulher quem pede. Porque deu ruim essa noção de felicidade. Então, de repente, às vezes, tem gente que está solteira e está feliz. Outros estão casados e estão felizes. Outros estão casados e infelizes. Então, é relativo. A dor é inevitável, nos diz o budismo. Mas sofrer é uma opção. Será que isso faz sentido? Será que faz sentido? Porque dor é dor, né? Tô com dor aqui na bexiga. Dói. Eu quero sofrer, meu direito. Eu passei por uma situação difícil, por uma quebra financeira, por uma doença, por a perda do ente querido. Vai doer. Por que eu não posso sofrer? E a doutrina espírita também nos diz que a maneira como nós enfrentamos as provas terrenas vão definir se eu sou uma pessoa feliz ou infeliz. Porque as provas vão se apresentar, a dor vai se apresentar, a doença, a morte, a dificuldade financeira vai se apresentar em algum momento. Mas sofrer é uma opção. Não sei se isso faz sentido. Vamos ver aqui? Vamos assistir um vídeo chamado A Vida que Você Escolheu. De pessoas que passaram por um processo de dor e como elas estão reagindo. Eu vou lendo para vocês que é muito pequeno aqui. Ele perdeu o braço aos 4 anos. Ela perdeu os pais e os movimentos das pernas aos 10. Ele desenvolveu uma síndrome rara no primeiro ano de vida. Só existe um tipo de deficiência, a atitude negativa. A vida pode haver uma vida só. Você perguntou alguma vez? Você vive quando apenas abre os olhos e respira. Ou quando não perde aquela chance. Vive quando larga tudo e começa uma nova ideia. Quando consegue começar de novo. Vive para ser maior. Indo mais longe, vive mais tempo. Porque mais importante que chegar é a vontade de partir. Você vive quando sai de casa sem blusa e vem frio. Quando acha que vai chover e faz calor. Vive quando desses pequenos enganos ainda tira um sorriso e dá de presente. E assim, fica mais cheio de motivos para viver. Você vive quando entende que vive melhor quando vive junto. E aí compartilha, divide, cuida. Você vive quando conhece aquela pessoa e por ela cruza as ruas e os continentes. Vive quando nunca cruza os braços. Você vive quando um se torna 2 e vocês viram 3 e ficam cheios de uma vida totalmente nova. Vivemos quando redescobrimos o amor próprio, o amor ao próximo. E tem gente que vive só quando o sapato aperta.
Outros, só com os pés, saem do chão. Tem gente que vive para mudar o mundo. E tem aquele que gostaria de mudar tudo, só para não mudar nada. E viver ali, quietinho. Tem gente que espera pela vida. Tem gente que vive correndo atrás dela. E tem aqueles que a criam em cada respiração. No suor e no sangue. Sonhos que jamais deixam morrer. Você vive quando entende que viver é ser este movimento que nunca para. Porque afinal, no dia que ele, enfim, parar, você já não precisa mais se preocupar com a vida. Letícia Ferreira, paraplégica desde os 10, campeã mundial de natação aos 26, mãe aos 30. Roberto Carlos Silva, deficiente físico desde os 4, vice-campeão mundial de triatlon aos 34. Pedro Cordeiro, campeão desde sempre. É, dá uma vergonha às vezes, né? Dá uma vergonha. Esses são exemplos de pessoas que a dor veio para a vida deles e eles escolheram não sofrer. Porque se você olha para um menino de 4 anos que perdeu o braço, o que passa na nossa cabeça? Meu Deus, coitado dessa criança. O que vai ser? O que vai ser essa criança? Quem sabe triatleta. Sabe o que é um triatleta, né, gente? Ele pedala, nada e corre. Como é que o cara nada só com um braço? Eu tenho os dois, nunca aprendi a nadar, é uma frustração minha. Me criei dentro de rio, mas não consegui. Tem um bloqueio. O cara nada só com um braço. Então, escolheu não sofrer. Pegou a deficiência, pôs no bolso e seguiu. A menina aos 10 anos, gente, paraplégica, que perde os pais, você pensa, meu Deus, o que vai ser dessa menina? Acabou a vida dela. Campeã mundial de natação, sabe? Também, como é que nada sem as pernas? Então, casou, filho, vida plena. Muitas vezes mais plena do que a gente que está inteirinho, né? Nasce uma criança com uma deficiência, você pensa, coitada dessa criança, essa mãe, né? Essa mãe, o que vai ser com essa criança? Pois é, escolheram não sofrer. E o Cristo nos chama, né? Tenho-vos dito isso, para que em mim tenhas paz. No mundo tereis aflições. Ele nos avisou. Mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. E a gente se agarra nisso, né? A gente se agarra quando a coisa aperta. A gente se agarra em Jesus, na espiritualidade superior. É a tal da falta de fé. A gente tem uma doutrina que é um privilégio, né? O conhecimento que nos é oferecido. E o amparo espiritual que nos é oferecido a todo momento. Só que às vezes a gente está dentro do centro e não tá se ligando com a espiritualidade. Dentro do centro. E eu posso falar por mim. Esses dias eu passei por um perrengue, um processo de calúnia bem pesado contra mim. E eu me aborreci.
eu senti a pancada em algum momento. E quando eu fiquei sabendo dos detalhes da calúnia, né, que eu pude ler, uma denúncia anônima, aquilo me doeu como uma facada. Eu falei, como é que as pessoas têm coragem de fazer isso? Pensei. De simplesmente montar uma calúnia e tentar destruir a tua vida. Eu senti o baque. Fiquei bem desanimado naquela semana. E o Edivaldo estava dando palestra lá no Teópolis numa sexta-feira. O Edivaldo Kucheski de Curitiba, que é parente nosso. E eu daquele dia fui na palestra. Um sábado, não uma sexta. Sentei nos fundos e a minha prima sentou do meu lado e disse, tudo bem? Como é que tá as coisas de agora? Tá, estamos levando, né? Esse perrengue aí. Pois é, tá, conversamos um pouquinho. Numas alturas, ela sumiu. Achei foi atender alguém, não sei, nem pensei onde é que ela chegou. Numas alturas, ela volta com um papel na mão e me entrega. Ela tem mediunidade, descrita. Me trouxe uma cartinha. Puxando a orelha primeiro. Puxando a orelha. E o Espírito diz, meu bisavô, tenha calma. E canta um trechinho de uma música chamada Calma. Nós estamos acompanhando tudo que está passando. E você não está desamparado. Nós estamos trabalhando aqui. É você que não se conecta. É você que não está entrando na sintonia. Então, tenha calma. Se a justiça divina cobra dívidas, como quem diz assim, está passando por um perrengue que você plantou lá atrás, numa outra encarnação. Ela é também de misericórdia. Então você está tendo misericórdia agora, você está sendo ajudado. E logo tudo isso vai passar. Como passou, graças a Deus. Então é isso, muitas vezes nós estamos aqui dentro do centro espírita, com os espíritos ali, ele assina. Como se não foi a primeira vez que ele me manda recado. É outro privilégio que nós temos, né? Receber alguns recadinhos às vezes. Assinado JP, meu bisavô. Meu bisavô que já era espírita. Então, eles estão aí para nos ajudar. Muitas vezes a gente está ali preocupado, com medo, inseguro, revoltado, com raiva, com um sentimento de vingança, porque, né, quem que não pensa às vezes em revidar, né? A uma calúnia, a uma ofensa? A gente é humano. Só que não é esse o caminho. Não é esse o caminho, o do revide. Porque se eu precisava passar por isso, se qualquer um de nós precisamos passar por uma situação, e a situação se apresenta por determinadas pessoas que você não imaginava, mas tinha que se apresentar. E a gente vai lá e se vinga, paga na mesma moeda. Eu aprendi a lição. Então esse é o desafio de nós espíritas. Foi Jesus que mandou oferecer outra face. Foi Jesus que mandou pagar o mal com o bem. Então o que é o pagamento agora? É não revidar na mesma moeda. É assimilar esse ensinamento, tentar entender por que está passando por uma situação dessa, né? E mais tarde teve uma comunicação no centro, com a mesma pessoa, no trabalho mediúnico, aonde ela estava sentindo uma angústia muito grande durante o trabalho mediúnico. E eu sou uma pessoa muito inquieta, não consigo ficar parado. E ela estava inquieta aquele dia. E ela pensou assim, meu Deus, tu parece um mar, não consigo parar quieta. Quando ela pensou em mim, ela conectou com o Espírito. Extremamente revoltado, um inimigo do passado, que estava engendrando tudo isso para me afetar, com certeza alguém que eu devo, porque o recado da espiritualidade veio. Então, se tem o lado negro da força, também tem aqueles que nos protegem sempre e estão aí para nos proteger, porque todos nós, gente, temos dívidas do passado com alguém que quer nos cobrar.
né? Nós reencarnar dentro, no meu caso, que eu reencarnei dentro da doutrina espírita, a 5ª geração, que tem meu bisavô, que cuida de mim, é uma responsabilidade e um privilégio. Porque se não fosse isso, talvez, a gente comentou de algumas pessoas aí que enlouqueceram, talvez a gente estivesse louco, se não fosse a doutrina espírita. Porque a espiritualidade deixa claro que o movimento espírita, a doutrina espírita é um tratamento de choque. Eu até brinco que algumas casas espíritas são parecem um manicômio, porque todo mundo está meio doido. Mas se não fosse isso, esse freio que a doutrina espírita nos dá, sem nos frear, porque a doutrina espírita ela nos liberta, mas ela nos dá um freio porque faz com que a gente tome consciência das coisas. Então, a partir do momento que eu tenho consciência que eu estou passando por um sofrimento, por uma dor, mesmo que pareça injusta, mas por que comigo? A doutrina espírita me ensina que sim, com você. Com você, meu caro. Você não é privilegiado, não. E você também não é santo. E você tem dívidas. Então, quite suas dívidas e se acalme, se conecte. Nós estamos aqui para te ajudar. Porque a lei divina é de misericórdia. Então é isso que Jesus nos diz. Ele está no barco, né? O momento espírita gosta de falar essa frase. Jesus está no leme. Como se ele fosse resolver tudo, né? E é verdade. Só que a gente confia no capitão do leme. Nós estamos remando para ajudar o capitão, não. Nós estamos largando o remo. Eu não vou remar mais, que eu cansei. Chega de remar. Estou remando só contra a maré. Então, tendo de bom ânimo. No mundo vocês terão aflições, mas se acalme, eu venci o mundo. Muita paz a todos. E vamos encerrar agradecendo aos espíritos amigos que sempre estão conosco, nos auxiliando, nos protegendo e também nos inspirando com os ensinamentos dessa doutrina que nos é oportunizado neste século de grandes mudanças, de grandes aflições, mas também de grande privilégio por estarmos vivendo esse momento de transição planetária, de mudança, e reencarnamos nesse momento não por acaso, porque programamos essa existência nesse momento, neste país, para que auxiliemos nesse processo e não simplesmente nos revoltemos com esse momento e dizemos que tudo está errado e perdido. Sim, façamos a nossa parte com esse conhecimento tão importante que nos auxilia, que nos dá consolo e nos ampara, e sabendo que se Jesus está no leme, nós chegaremos ao destino. A esse destino traçado por Deus, que é o processo evolutivo, nós crescermos como espíritos imortais e podemos alcançar a tão sonhada felicidade. Obrigado a Deus e a Jesus pela oportunidade e damos por encerrado a nossa palestra pública de hoje.